Fala galera, bom, tô doente mais uma vez, quem assiste meu canal deve estar preocupadíssimo com a minha imunidade. Eu também tô surpreso, ela não era tão ruim assim há uns anos atrás, mas aparentemente ela ficou de um tempo pra cá. Mas enfim, eu sei que eu prometi liberar aí os reacts da última temporada de American Horror Stories, mas ao mesmo tempo a gente teve finalmente, né, algumas informações saindo sobre a próxima temporada de American Horror Story que estavam sendo seguradas de uma forma que nunca foram antes na história da série. A gente nunca ficou tanto tempo sem ter o que passar pra vocês, inclusive tava sendo bem frustrante pra gente não ter informações, mas como elas chegaram e a gente não sabe quando que a gente vai ter informações novas, eu decidi adiantar esse vídeo pra vocês, deixar o react de American Horror Stories um pouquinho mais pra frente, né, o do último episódio, o Lake, mas ele vai sair, ele já tá gravado, eu só decidi jogar ele um pouquinho mais pra frente pra gente não perder o timing aí dessas notícias e pra vocês poderem ficar sabendo de tudo em primeira mão. Mas antes de eu começar a falar aí das novas informações sobre a 11ª temporada de American Horror Story, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Não se esquecer que aqui embaixo tem o meu canal solo aqui no YouTube, então se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá no Desiluminado que tem bastante coisa legal também. Meu apoia está aqui embaixo, se você tem vontade de financiar, me ajudar aí com a minha vidinha no YouTube, é só entrar lá que os pacotes estão todos explicadinhos. E também nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, então a gente tá aí em quase todas as redes sociais que existem, então segue a gente lá pra vocês ficarem sabendo de tudo também com antecedência. Então é isso, né, galera? 11 anos de American Horror Story, vamos começar a falar aí das novidades da 11ª temporada da série. Bom, apesar de em alguns outros vídeos que eu já fiz aqui pro canal trazendo informações para a próxima temporada, eu ter alertado vocês em relação a alguns spoilers que podiam ter nessas informações, esse ano não é muito o caso. Eu particularmente não acho que nada que eu vou falar aqui vai estragar de forma alguma a temporada, eu sou uma pessoa que eu detesto spoiler, então assim, eu não acho que eu ficaria chateado com nada do que eu vou falar aqui, até porque a gente recebeu muito pouca informação, a gente não tem nenhum plot de personagem, nenhum plot dos episódios, o que a gente tem basicamente é o contexto histórico em que a série vai ser passada e alguns acontecimentos históricos que provavelmente vão ser abordados na trama da série, mas tirando isso, não tem nenhum detalhe que eu acho que vai tirar a graça de nada que vai acontecer, então assim, enfim, podem me xingar nos comentários se vocês considerarem alguma coisa que eu falei spoiler, mas eu de coração não acho que seja. Bom, como a gente já tinha suspeita aí antes, né, baseado em algumas informações que a gente tinha recebido e também pelas filmagens que aconteceram lá em Nova York, a série vai ser passada em Nova York e vai ser passada no final da década de 70, começo da década de 80. O Ryan Murphy já liberou que o surto do HIV vai aparecer na série e ele aconteceu a partir de 83, então a gente provavelmente vai ter um período até bem longo coberto na série. Eu ainda vou chegar nisso no vídeo, mas tem alguns acontecimentos históricos que vão aparecer na série que rolaram lá em 77 e a gente tem o surto do HIV a partir de 83, então a gente provavelmente vai ver uma história aí que vai se estender por um longo período de tempo, talvez uns 6, 7 anos. Nessa temporada a gente vai acompanhar um grupo de pessoas LGBTQIAP+, vivendo lá em Nova York na década de 70 e aparentemente vai ter um serial killer que vai perseguir eles. A gente não tem informação ainda sobre o serial killer, nem se o fato deles serem LGBTs vai ser um fator que pesa aí pra escolha, né, das vítimas do serial killer, mas aparentemente é isso que vai rolar. Como eu falei pra vocês, é legal da gente dar um pouquinho de contexto histórico aí pra esse momento que a série tá sendo passada, pra quando a gente for assistir a gente tá um pouquinho mais familiarizado ali com o que tava rolando na época. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, mas American Horror Story é uma série sobre cultura estadunidense feita para o estadunidense. Então a produção da série já meio que pressupõe ali que quem tá assistindo tem uma certa familiaridade com o que tá rolando, ou com as figuras que estão aparecendo, ou com os acontecimentos históricos que estão sendo retratados. Então eu sempre tento aqui nos vídeos trazer um pouco de contexto pra vocês dessa cultura que tá sendo abordada, porque a gente, enquanto brasileiro, não tem obrigação nenhuma de saber disso, e óbvio que a série vai chegar diferente pra gente do que chega pra quem cresceu em meio a essas informações. Bom, primeira coisa que vale a gente lembrar aí é que a década de 70 começou um ano depois da revolta de Stonewall, né? Pra quem não tá sabendo aí o que foi a revolta de Stonewall, foi uma confusão que rolou ali num bar lá em Nova York chamado Stonewall Inn, que era muito comumente usado pela comunidade LGBT, e era muito comum nessa época de terem umas batidas policiais. A polícia tinha meio que uma cota de pessoas homossexuais, né, que eles englobavam aí tanto pessoas trans, travestis, pra meio que passar pra sociedade que era muito mais homofóbica e muito mais preconceituosa do que é hoje em dia, a sensação de que a comunidade estava sob controle, né, que os descontrolados, os pervertidos dos LGBTs estavam sob controle da polícia. Então era comum, só que em uma dessas batidas que foi feita nesse bar, aparentemente, pelo que contam ali, uma drag queen meio que se revoltou com o que estava rolando na época, não sei se era de fato uma drag queen, né, muitas mulheres trans eram lidas na época como homens vestidos de mulher, então não sei se de fato era uma drag queen, mas aparentemente ela se revoltou e decidiu revidar nos policiais, meio que a coisa foi se
se desdobrando e escalonando, cada um foi tomando partido num lado da briga, e a coisa perdurou ali durante dias, né? Então foi uma coisa que saiu em todos os veículos de imprensa da época, foi uma coisa muito, muito divulgada, foi um ganho de força para a comunidade muito grande, e é onde acredita-se que tenha nascido um movimento mais organizado de direitos LGBTs, né? A gente sabe que, na verdade, o movimento pelos direitos LGBTs começou lá nos anos 50, mas foi quando ele meio que ganhou um molde parecido com o que a gente tem hoje em dia e meio que proporcionou uma força midiática grande o suficiente para que a gente conquistasse tudo que a gente conquistou. Então, assim, a década de 70, que veio depois desse momento muito tenebroso aí dos anos 60, em que a coisa era muito mais complicada do que foi nos anos 70, muito foi por conta de Stonewall, e eu achei importante trazer isso aqui, já que a década de 60 teve o molde que ela teve para a comunidade LGBT, muito por conta do que aconteceu em 69. De acordo com alguns relatos que eu li sobre alguns caras que eram gays e viveram ali entre o final dos anos 60 e durante a década de 70 em Nova York, que frequentavam a vida noturna, eles relataram muitas mudanças em relação aos anos 60, né? Por conta de Stonewall, eles falaram que homens puderam começar a se tocar nas baladas, né? Puderam começar a dançar juntos, uma coisa que era proibida. Quem acionava essas batidas policiais eram os representantes da máfia que cuidava ali dos bares gays, né? Existiam esses bares, mas os homens não podiam interagir dentro deles, então era uma coisa muito controversa, tipo, vou abrir seu espaço aqui, mas você não pode ser você aqui dentro, né? Então a década de 70, pelo que eu vi, assim, óbvio que isso depende muito do contexto social que você vivia, né? Você podia ser gay, mas você podia ser branco, você podia ser rico, você podia ser uma pessoa trans, uma travesti, você podia ser um bissexual. Todas essas questões iam, obviamente, interferir na forma como você viveu culturalmente ali em Nova York nessa época. Mas todas as pessoas que, pelo menos das quais eu li os relatos, disseram que os anos 70 foram uma década de muito progresso para a comunidade, e pelo que a gente tem historicamente faz um certo sentido. Foi na década de 70 que a gente teve as primeiras marchas pelos direitos dos LGBTs, então, que hoje em dia, né, acabaram se tornando aí o que a gente tem como as paradas LGBTQIAP+. Começou em Nova York, né, essas liberdades da comunidade começaram lá em Nova York, se espalharam ali para Los Angeles, depois para São Francisco. Então, o movimento que aconteceu em Nova York entre o final dos anos 60 e durante a década de 70 foi muito importante para que a comunidade se moldasse porque a gente tem hoje em dia, inclusive aqui no Brasil. Foi na década de 70 também que teve a ascensão aí do movimento disco, né, que foi esse movimento musical e de estilo de vida que teve muito forte nos Estados Unidos. Alguns estudiosos também dizem que esse movimento ajudou bastante a comunidade porque ele transformou em algo mainstream alguns aspectos que eram associados à comunidade LGBT, então o uso de roupas mais coloridas, de ousar mais nos penteados, ousar mais na moda, né? Toda a parte também da popularização da dança entre os homens, né? Então acredita-se que esse movimento também ajudou um pouquinho nessa questão que eu tava falando pra vocês de a comunidade LGBT ter ganhado um pouco mais de espaço, um pouco mais de segurança na década de 70. Foi também na década de 70 que a primeira lei que criminalizava de alguma forma a homofobia foi passada lá nos Estados Unidos, né? Foi aprovada, então não sei dizer pra vocês o quanto que ela foi aplicada, mas de qualquer forma já foi uma conquista. Foi também nessa década que alguns jornais escritos por bissexuais e lésbicas começaram a ganhar um pouquinho de destaque, chegar a mais pessoas, então a gente teve outras letras aí da comunidade também ganhando seu espaço, sua identidade, né? Foi também na década de 70 que a famosa tenista aí, Renee Richards, que era uma mulher trans, conseguiu autorização para poder competir no US Open, que, se eu não me engano, é o maior torneio que tem de tênis lá nos Estados Unidos, porém também se tem alguns registros aí que em 1979, lá pro finzinho da década, houve uma grande ascensão religiosa no país, então, e obviamente as igrejas sempre tiveram esse discurso de condenação da comunidade. A gente teve uma década aí de, pelo menos, grandes progressos para a comunidade, a gente não teve nenhum grande regresso durante a década de 70, e quando a gente começa a década de 80, né, chegando ali em 83, a gente tem o surto do HIV, que foi o argumento, e é um argumento ainda muito usado, principalmente pelos grupos religiosos, para poder condenar os homossexuais. Gente, só para deixar claro, eu não tô dizendo de forma alguma que os anos 70 não tiveram muito preconceito. Obviamente eles tiveram, a gente tem até hoje, mas mesmo em meio a tanto preconceito, houveram conquistas significativas para a comunidade nessa época, que precisam ser reconhecidas, e assim, de acordo com a galera que viveu nessa época, pelo menos, os anos 70 foram um ano de meio que um alívio, um respiro ali, depois de tantas décadas sendo muito oprimidos e não tendo absolutamente nenhum direito a nada, né? Foi um momento em que eles puderam, pelo menos, explorar algumas questões ali da comunidade, né? Então foi uma década muito importante, mesmo que ainda tenha tido muito preconceito. A gente não sabe quais desses acontecimentos vão ser citados na série, se é que algum deles vai, mas de qualquer forma achei que era importante trazer esse contexto histórico aí pra, caso tenha algum easter egg ali, alguma coisa que a gente possa pegar, ou que a série meio que subentenda, né, como ela normalmente faz, que a gente já tem alguns desses conhecimentos, talvez não se aprofunde muito em algum desses temas, mas apareça num diálogo, apareça num plotzinho menor, então fica a informação aí, tomara que seja útil, se não for útil pra série, é útil pra vida. Outra informação que a gente tem é que o famoso apagão de 1977 de Nova York vai ser retratado na série. Se você está se perguntando, nossa, mas o que aconteceu nesse apagão? Tem que ter apagão aqui no Brasil, na minha rua, toda semana, e a gente nem na semana seguinte lembra dele, o que aconteceu aí que desde 1977 as pessoas ainda lembram desse apagão. Basicamente o que rolou foi que os raios começaram a cair ali numas linhas de passagem de energia da cidade
cidade, também numa estação elétrica que tinha em Nova York, e a cidade toda realmente apagou. Só que assim, apagou do nada real tudo, assim, tipo, parou o metrô, parou o elevador com gente dentro, a cidade morreu assim do nada. Uma das únicas coisas que ficou acesa foi a Estátua da Liberdade e algumas partes da cidade que eram abastecidas com eletricidade vinda de Nova Jersey, mas tudo que de fato vinha de Nova York simplesmente acabou, não tinha mais energia na cidade. Só que qual que era o ponto preocupante da época, né? Nova York, nessa época, tinha o maior índice de criminalidade do mundo inteiro. Então, assim, na hora que acabou a luz, o prefeito da cidade pensou, vai dar merda, obviamente, né? Não tem mais luz na cidade, a galera já comete crime na luz do dia, você imagina à noite, sem nem ter como a gente tentar mandar uma polícia, tentar mandar alguém atrás deles, porque não dá pra ver nada. Então, assim, dito e feito, rolou uma porralhada de crimes nessa noite, foi tipo The Purge, assim, sabe? Uma noite de crime, tipo, todo mundo saiu pra rua pra saquear a loja, alguns bairros por Harlem e tal, que eram bairros mais pobres, ficaram destruídos, assim, muitas lojas foram saqueadas, muitas vitrines foram quebradas, muitos carros foram roubados, e eles conseguiram prender cerca de 1.500 pessoas no dia seguinte, o que eles consideraram bem pouca gente perto de todo mundo que cometeu um crime naquela noite. Então, assim, foi uma noite muito marcante, muita gente perdeu seus negócios, perdeu muito dinheiro, tanto que o prefeito até tentou se prevenir, né, e 20 minutos ali depois do apagão, ele já declarou Nova York em estado de emergência, mandou todo mundo ficar em casa, então ainda conseguiu proteger algumas pessoas, mas de fato muita merda aconteceu e até o prefeito decretou feriado no dia seguinte para que a galera pudesse ter tempo aí de se reestruturar e tentar arcar com alguns dos prejuízos ali desse apagão da noite anterior. Outra informação que a gente recebeu é que alguns serial killers bem famosos aí da década de 70 vão aparecer na série, né? Os anos 70 foram uma década aí bem movimentada de serial killers bem famosos, tipo Ted Bundy, John Wayne Gacy, família Manson. Então, assim, eu não sei certinho quais vão ser abordados na série, mas esse assunto eu decidi falar no outro vídeo com vocês, porque ele é um assunto bem extenso, eu não queria correr aqui com ele, nem fazer esse vídeo ficar gigantesco. Então, assim, falar de serial killers com fãs de American Horror Story, eu sei que vocês vão gostar de detalhes. Então, eu decidi trazer esse tema um pouquinho mais pra frente, até pra gente esperar, talvez, ter informação de quais serial killers certinho vão aparecer nessa temporada. Outra informação que a gente recebeu, mas essa é bem rumor, assim, a gente não tem nada muito confirmado se de fato é o que vão fazer, mas é de que a temporada seria inspirada aí na peça muito premiada Angels in America. E assim, resumindo muito resumidamente a peça, até porque é uma peça de 2 atos, né? O primeiro foi lançado em 91 e o segundo em 92. Ela conta a história de um homem gay em Nova York que tinha AIDS e é visitado por um anjo. E a peça tinha muito esse fundo político de criticar toda a negligência que aconteceu, né, em relação a essa parte da população que morria diariamente com essa doença e que a gente sabe, né, pra quem já assistiu a Pose e outras produções, até mesmo do Ryan Murphy, mostra muito o quanto que houve uma negligência do governo em relação à obtenção de medicamentos, de tratamento, o quanto que teve uma negligência da própria sociedade de marginalizar ainda mais essa comunidade que já era marginalizada, que já tinha pouco acesso. Então, assim, a peça foi muito elogiada quando ela saiu, ela ganhou um Pulitzer, ela ganhou Tony, ela virou uma minissérie da HBO que também foi muito elogiada, e depois de muitos e muitos anos, agora em 2017, ela teve uma remontagem lá em West End, né, que é o meio que a Broadway de Londres. Essa remontagem da peça também foi muito elogiada, ela voltou para os Estados Unidos, voltou pra Broadway, né, quem protagonizava ela na Broadway era o Andrew Garfield, e ela recebeu 17 indicações ao Tony daquele ano, tipo, a remontagem da peça, que até então era a peça com a maior quantidade de indicações em uma única noite da história do Tony, mas eu não sei certo se, enfim, alguém já passou essa quantidade de indicações. Já foi confirmado que a 11ª temporada vai ter 10 episódios e, em teoria, vão sair 2 por semana. A gente ainda não teve acesso a todos os títulos, né? A gente teve acesso a 8 títulos que eu vou passar aqui pra vocês. A ideia é que ela estreie no dia 19 de outubro e seja exibida até o dia 16 de novembro. E eu falo a ideia é que, porque a gente sabe, né, enquanto fãs de série, que adiamentos acontecem, às vezes eles tacam a série para outro mês. Então, assim, os títulos aí dos 8 episódios que já foram liberados, eu obviamente vou colar porque eu não decorei o título dos 8, mas foram. No dia 19 de outubro vão ser exibidos o Something's Coming, que foi escrito pelo Ryan Murphy e pelo Brad Falchuk, e também vai ser exibido nesse mesmo dia o Thank You for Your Service, que foi escrito pelo Ned Martell, pelo Charlie Carver e pelo o nosso nem tão querido Manny Coto. Eu não sei quantas vezes a gente tem que errar pra perceber o erro, né? Mas sim, ele vai estar de volta. Inclusive, no dia 26 vão ser exibidos mais 2 episódios, e o Smoke Signals, que vai ser o 3º episódio da temporada, também foi escrito pelo Manny Coto e pelo Brad Falchuk. Os outros episódios, a partir de agora, a gente não tem roteirista confirmado, mas assim, eu imagino que a gente vai ver o nome do Manny Coto mais algumas vezes aqui. O outro episódio que vai ser exibido no dia 26 vai ser o episódio Blackout, que é esse que a gente acredita, né, que vai ser sobre o apagão de 1977 que eu tava falando aqui pra vocês. No dia 2
novembro a gente vai ter os episódios The Body e o episódio Bad Fortune. O Bad Fortune a gente acredita que vai ter alguma ligação com leitura de mãos, que foi visto uma tenda de leitura de mão no set de American Horror Story, então a gente acredita que vai ser um ponto bem forte nesse episódio. E no dia 9 de novembro a gente tem os episódios Fire Island e The Sentinel. O Fire Island eu falei um pouco mais sobre o que é a Fire Island lá nos Estados Unidos, né, pelo que ela é conhecida e como que ela de fato se conecta aí com tudo que a gente teve de informação da temporada até agora. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Se vocês não viram o último vídeo que eu fiz de atualização das informações, assiste porque eu não tô repetindo muita informação aqui, então vai ter coisa legal lá. E o episódio The Sentinel, tudo indica que vai de alguma forma se conectar aí com o filme The Sentinel, que foi lançado lá em 1977 também. Então assim, um ano que tá sendo bem abordado nessa temporada. E esse filme conta a história de um modelo que se muda pra Nova York e ele encontra uma passagem pro inferno dentro do apartamento meio antigo ali que ele alugou. Então assim, é uma premissa que eu acho que encaixa em American Horror Story. Mais uma vez, fala de Nova York, é passado nessa mesma década que a gente tá abordando, mas não tem nada confirmado ainda. A gente também tem a confirmação de que a temporada tá sendo filmada no Metropolitan Hospital em Nova York por pelo menos 3 dias por semana desde julho. Inclusive, alguns atores aí com figurinos de enfermagem, de policiais ali dos anos 70, já foram vistos nesse set. Bom, galera, essas são as informações que a gente tem até agora dessa temporada. Como eu falei pra vocês, não tá saindo muita coisa, então eu até decidi trazer um pouco desse contexto histórico, já que eles não entregaram pra gente o que vai ser abordado exatamente dentro da década de 70, quais assuntos especificamente. Mas de qualquer forma, comenta aqui embaixo o que vocês estão mais ansiosos pra ver nessa temporada, quais rumores aí vocês queriam que se confirmassem, ou até se vocês têm alguma informação, algum rumor que eu não falei aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários. Mais uma vez pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo e ativar o sininho pra não perder os próximos. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal e o meu Apoia-se, então também segue a gente lá e segue no meu canal que vocês vão gostar muito do conteúdo por lá também. Aí eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.